Ascensão através de habilidades. Episódio 326. 71º andar. A sombra que tudo engole. 2. Taizan entrou na escuridão. Quanto mais ele avançava, mais sombras ele via, e essas sombras estavam lutando entre si. Kugugung. Eles colidiram com força, travando uma batalha. As sombras mais fortes devoraram as mais fracas, tornando-se ainda mais fortes. E então outra sombra atacaria. A sombra que consumiu energia durante a luta não conseguiu reagir adequadamente à emboscada e foi instantaneamente pisoteada e desapareceu. A sombra que conseguiu a emboscada moveu-se lentamente, ficando ainda mais forte. As duas sombras que perderam toda a força desapareceram lentamente na escuridão. Selvagem. Eles se devoravam, roubando forças. Taizan observou o processo das sombras consumindo umas às outras. O roubo de força e o processo. Taizan percebeu algo enquanto observava. É parecido. O método que Zhenlong, que havia feito um pacto com uma fera que ansiava pela vida, usou para absorver força matando outros jogadores não foi muito diferente. Eles são da mesma espécie? A besta que ansiava pela vida deve ter sido originalmente um ser mortal. Ele devorou tudo, ficou mais forte e ascendeu à posição de imortal com força bruta. Quem sabe, poucos sabem de onde veio esse imortal. A besta que ansiava pela vida devorou até mesmo sua morada e sua terra natal. Não deixando nada para trás. Consumia tudo que estava ao seu alcance, ganhando assim a força para se tornar imortal. Mas, sim, parece semelhante. Como você disse, pode ser uma espécie semelhante. Isso significa que a besta que ansiava pela vida existiu originalmente como espécie? O fantasma murmurou com interesse. Taizan continuou a se mover pela escuridão. Shwaak. Naquele momento, uma sombra avançou em direção a Taizan. Taizan brandiu a espada. Com um som áspero, o poder se chocou. Kakak. A sombra pressionou todo o corpo contra Taizan, tentando engoli-lo por inteiro. A força que irradiava era muito maior e mais forte do que qualquer outra sombra. Taizan agarrou sua espada com força e deu um passo à frente. Depois de algum tempo, Taizan conseguiu derrotar a sombra. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua proficiência em semente da vida aumentou em 1%. Você quebrou a declaração de ocultação? Não. Taizan ainda estava escondido pela palavra de comando. Ele pisou na sombra caída. Parece que não funciona em pessoas particularmente fortes. A sombra que atacou Taizan era visivelmente mais forte que as outras. Para um aventureiro comum dos andares inferiores, teria sido difícil vencer, mesmo que lutasse com todas as suas forças. O propósito dos andares inferiores não era derrotar as sombras. O objetivo era encontrar uma maneira de evitar as sombras e navegar pela escuridão para encontrar um caminho. Isso ficava claro apenas pela força das sombras. Cada uma era ligeiramente mais fraca que o homem quebrado, mas havia mais de 1000 delas. Derrotar todas não era a estratégia correta. Mas Taizan não estava buscando uma estratégia normal. Há um limite para derrotar os pequenos. Não era possível obter experiência de inimigos abaixo de um certo nível, e o mesmo se aplicava à ascensão da alma. Após derrotar dezenas de outras sombras, ambos atingiriam seus limites. Taizan organizou seus pensamentos em silêncio e falou. A força das sombras varia. Havia alguns que ele conseguia derrotar facilmente e outros que lhe davam trabalho. Isso porque as sombras se devoravam e roubavam a força. Se for esse o caso, deve haver um que seja o mais forte. A sombra que devorou mais sombras do que qualquer outra pessoa, possuindo imensa força e governando este lugar. O fantasma concordou calmamente. Sim, deveria haver, mas como você vai encontrá-lo? A escuridão aqui bloqueava a visão e os sentidos. Mesmo que ele ativasse a detecção de território de Lerage, as sombras devorariam o poder da detecção. E então elas atacariam Taizan. Para Taizan, que já havia forçado duelos antes, não seria um problema significativo. No entanto, com mais de 1000 duelos, levaria tempo para lidar com todos. Além disso, ele não fazia ideia do tamanho daquela área. Pelo que sabia, poderia ser tão grande quanto um planeta. Não importa. O poder de detecção seria consumido? Então ele só precisava despejar energia suficiente para que eles não pudessem consumir. Você ativou a transformação do apóstolo, escuridão e caos. Você ativou o vaso do rei. Você ativou o avatar da natureza. O poder dos deuses envolveu Taizan. O receptáculo do rei elemental desceu e se fundiu com a natureza. A declaração de ocultação foi quebrada quando uma poderosa onda de energia se espalhou em todas as direções. As sombras começaram a se aproximar lentamente, e Taizan reuniu sua magia. Você ativou a detecção de território de Lerage. Você ativou a amplificação forçada. A magia foi consumida em um instante. A detecção aprimorada se espalhou com uma força capaz de destruir tudo em seu caminho. As sombras tentaram consumir o poder de detecção, mas foi inútil. Com 3 habilidades aprimoradas acumuladas e a amplificação forçada aumentando consideravelmente seu poder, as sombras foram repelidas enquanto a energia se expandia em todas as direções. Inúmeras informações fluíram para a mente de Taizan. O número de sombras restantes, a vastidão e o formato desta área se acumularam em sua cabeça como se ele próprio tivesse caminhado e tocado ali.
E assim que a detecção estendida começou a desaparecer, algo foi capturado em sua borda. Algo enorme, com um poder que nem mesmo Taizan conseguia ignorar. Ele encontrou. Taizan desativou a detecção. Quando ele virou o olhar, milhares de sombras corriam em sua direção. Taizan bateu o pé. Karuki. A enorme sombra jazia silenciosamente nas profundezas do abismo. Estava morrendo de fome. Estava com uma fome insuportável. Ele queria saciar sua fome sem fim. Ele se mexeu silenciosamente. A sombra que formava seu corpo se dividiu em milhares de fios e começou a se estender em todas as direções. Os tentáculos da sombra rasgaram a escuridão, engolfando as sombras dispersas. As sombras resistiram, tentando devorá-lo, mas foram pisoteadas impiedosamente. Em um instante, mais de uma dúzia de sombras se tornaram parte dela. Karuki. Mas ainda não estava satisfeito. Não houve nenhuma pequena mudança em sua fome. Ficou poderoso demais. A sombra nascida das profundezas devorava e devorava até atingir o limite do que sua espécie poderia alcançar. Dali em diante, não importava o quanto consumisse, nada mudaria. A sombra percebeu isso instintivamente. A sombra estava morrendo de fome. Ele havia esquecido a última vez que saciou sua fome. Ele veio para cá porque um ser estranho disse que aquele lugar saciaria sua fome, mas nada mudou. Sim, o ser que o invocou aqui parecia extremamente delicioso. Parecia que poderia saciar sua fome se o devorasse. Ao mesmo tempo, ele sabia. Aquilo era algo que não podia devorar. Ele havia ultrapassado o limite do que podia suportar. Foi por isso que não atacou o ser estranho. Mas se ia passar fome desse jeito, talvez devesse pelo menos ter tentado. Arrependido do passado, tentou dormir novamente. Aprendera com a experiência que dormir era a melhor maneira de esquecer a fome. Assim que sua consciência estava desaparecendo, ele de repente acordou. Morrendo. Uma onda enorme de poder varreu a sombra. Algo entrou neste lugar. Isso por si só não era surpreendente. Seres fracos e insignificantes frequentemente invadiam seu domínio. Eles eram frágeis demais para saciar sua fome, então ele não lhes deu atenção. Mas essa onda de poder foi diferente. Com esse poder, a sombra se ergueu, ela destruiu tudo ao redor, devorando a escuridão, e avançou em direção à fonte do poder. Shwaak. Taizan bloqueou o ataque da sombra e cravou sua espada nela. Despejando sua força na espada, ele a cortou em pedaços. Você ativou o duelo forçado. Após derrotar uma sombra, ele ativou o duelo forçado novamente. Ignorando os milhares de sombras que avançavam em sua direção, ele avançou. Ao usar uma habilidade como a transformação de apóstolo, as sombras não eram páreo para ele. Ele as atropelava e derrotava, uma a uma, à medida que avançava. Até onde ele tinha ido? Taizan parou. Está aqui. O fantasma gemeu de admiração. O que é aquilo? Kagagagaki. Um rugido enorme ecoou. Uma sombra gigantesca avançava em direção a eles, vinda do outro lado. Estava devorando todas as sombras que estavam em seu caminho. As sombras tentaram resistir, mas foram soterradas pelo seu poder avassalador, como animais pegos em um desastre natural. As sombras que investiam contra Taizan se dispersaram em um instante. Era como se estivessem aterrorizadas pela sombra gigantesca. A Shadow Mal apareceu. A torrente da garra das sombras avançou em direção a Taizan. Taizan agarrou sua espada e avançou. Kaang. Uma onda enorme ecoou. A colisão abalou o espaço violentamente. Tanto Taizan quanto a sombra foram arremessados para trás. Taizan reuniu suas forças. É forte. Em termos de poder absoluto, estava acima da liderança dos guias. Não deveria ser aqui que começam os andares inferiores? Por que algo assim está aqui? O fantasma murmurou, incrédulo. Era um monstro com um poder muito além do nível dos andares inferiores. Shadow Mal riu baixinho. A sombra se espalhou e começou a devorar o espaço ao seu redor. Taizan riu. Era um oponente suficientemente satisfatório. Você invocou Minerva, o rei espírito do vento. Você invocou Barkaza, o escudo de muitas cores. Mestre, o que é? Minerva, que estava prestes a cumprimentá-lo alegremente, congelou quando viu a sombra gigantesca. O que é aquilo? Você está sempre lutando contra seres peculiares. Então, eu só preciso derrotar isso, certo? É isso que você precisa fazer, mas não será fácil. Barkaza bateu palmas. Uma luz multicolorida se espalhou sobre a sombra. Kugugugung. O corpo do rei das sombras tremeu violentamente. Barkaza murmurou, confuso. Por que não está se defendendo? Era uma contenção simples. Um ser com tanto poder deveria ter sido capaz de esquivar ou bloquear facilmente. Mas a sombra não o fez. Não demorou muito para que eles percebessem o motivo. Kadeuki. Um som de mastigação ecoou. O poder que Barkaza havia liberado na sombra estava sendo gradualmente absorvido. Com uma risada rouca, a sombra avançou. Barkaza, que observava atordoado, emitiu apressadamente mais luz iridescente. Minerva usou esse poder para invocar o vento. Ao comando de seu mestre, o vento se transformou em lâminas e avançou em direção à sombra. Minerva havia se tornado significativamente mais forte ao consumir a essência da natureza.
Mesmo que lutasse contra Visno novamente, seria capaz de lutar bem com o apoio de Barkaza. Kwa Guang. De fato, o corpo da sombra, atingido pelas lâminas de vento, foi empurrado para trás. Entretanto, a expressão de Minerva endureceu. Está devorando meu poder? Kudelki, Kudelki. As lâminas de vento estavam lentamente desaparecendo no corpo da sombra. A sombra, alegremente, inflou ainda mais seu corpo. A sombra que preenchia o espaço avançou em direção a Taezan. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.